Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Vamos a mais a um estudo bíblico e histórico. A pergunta é: o estudo é sobre demônios se arrependem? Demônios podem se arrepender? Existem influenciadores digitais famosos posando de teólogos, mas ensinando que, se os demônios se arrependerem de verdade, serão perdoados por Deus. Esses influenciadores digitais são verdadeiros mestres na arte da oratória. São carismáticos, são eloquentes nos seus discursos, mas carecem de estudos aprofundados. Veja, os demônios não podem se arrepender. Os maiores teólogos desde os primeiros séculos do cristianismo, mais conhecidos como os pais da igreja, defendem que os anjos ou demônios, possuem um intelecto infinitamente superior ao nosso, como, por exemplo, São Clemente, que foi bispo de Roma entre os anos 88 e 99 do primeiro século, que afirmou, abre aspas, os anjos se acham a serviço de Cristo e são superiores aos homens, fecha aspas, como está no livro Os Anjos, escrito pelo professor Felipe Aquino e publicado em 2004 pela editora Cleófas, na página 31. São Cirilo, que foi bispo de Alexandria no início do século V, disse, abre aspas, os anjos foram criados também à imagem de Deus, inclusive incomparavelmente mais do que nós, em razão de sua espiritualidade superior à nossa, fecha aspas, como está na página 38 desse livro, Os Anjos. Abre aspas, os anjos possuem o intelecto superior ao dos homens, que nesse caso depende dos sentidos. Para o anjo, não. O intelecto puro pode compreender as realidades sem a necessidade dos sentidos. Em outras palavras, o anjo pode intuir, conhecer, sem precisar raciocinar. Sobre essa maneira de conhecer as realidades, São Tomás ensina que, abre aspas, o intelecto evangélico é um verdadeiro quadro pintado, ou melhor ainda, um espelho vivo que o anjo precisa apenas contemplar para conhecer as coisas naturais deste mundo. Fecha aspas, como está na página 15 do livro Os Anjos. O padre Luiz Gouiardi, doutor em direito canônico, nos diz que, abre aspas, como um anjo tem um intelecto, uma inteligência, ele tem um conhecimento que é muito mais perfeito que o do homem, naturalmente a liberdade dele é também muito maior. Fecha aspas. Como está no YouTube, canal TV Arautos, no vídeo com o título Anjo, Vontade e Livre-Arbítrio. O famoso reverendo presbiteriano Augustus Nicodemos nos diz que todos os anjos são intelectualmente, abre aspas, bastante superiores a nós, fecha aspas. Também no YouTube com o título O Ministério dos Anjos Hoje. Quem estuda a teologia dos anjos ou a angelologia sabe que a consciência humana é cognitiva, ou seja, precisa de tempo e dedicação para aprender. Já a consciência dos anjos é intuitiva, ou seja, abre aspas, conhecimento imediato e claro, sem recorrer ao raciocínio, fecha aspas, segundo o dicionário Michaelis da língua portuguesa. Depois disso, sabemos que o raciocínio, o intelecto dos anjos é muito superior ao nosso, devido à sua proximidade com Deus. Mas e quanto aos anjos caídos, que correspondem a Satanás e os seus demônios, será que em algum momento, na eternidade, se arrependerão de suas rebeliões contra Deus e contra a humanidade?
Será? São João Cassiano, um grande teólogo que viveu entre os anos 360 e 435, fez um intenso estudo sobre a teologia dos anjos, concluindo que, abre aspas, nos livros 7 e 8 de sua Coliationes, que significa conferências, analisou a vida dos anjos e dos demônios, afirmando que os demônios não podem arrepender-se, não podem arrepender-se, fecha aspas, como está na página 40 desse livro, Os Anjos. O Papa João Paulo II escreveu várias catequeses sobre os anjos caídos, e nessas catequeses nos revela que o pecado dos demônios, em sua rebelião contra Deus, foi infinitamente pior do que qualquer pecado que um ser humano poderia realizar, em virtude do intelecto, liberdade e proximidade de Deus serem muito, muito superiores do que poderia ter qualquer ser humano. Em sua catequese 5.5, o Papa João Paulo II diz, abre aspas, o pecado foi tanto maior quanto maior era a perfeição espiritual e a perspicácia cognoscitiva do intelecto angélico. Quanto maior era a sua liberdade e a proximidade com Deus, de Deus. Fecha aspas. Como está no livro Os Anjos, na página 98. Em outras palavras, como a inteligência dos anjos é infinitamente superior à nossa, a sua punição tende a seguir a mesma proporção. Ou seja, a punição do anjo é tão infinita quanto infinito é o seu intelecto. Não é preciso ser um gênio da teologia para se compreender isso. Tendo isso em mente, agora eu vou fazer uma pergunta provocativa para vocês. Se é impossível os demônios se arrependerem em razão do seu intelecto ser infinitamente superior ao nosso, por que será que no Sínodo e no Concílio de Constantinopla, nos anos 543 e 553, respectivamente, os seres humanos são comparados aos demônios para poderem afirmar que os seres humanos serão condenados eternamente no fogo do inferno? Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, pois o saudoso Dom Estevão Bittencourt, o maior teólogo católico da América Latina, nos revela isso na página 71 do seu Curso de Novíssimos ou Escatologia, que, abre aspas, eis o cânon mais significativo de tal assembleia. Se alguém disser ou sustentar que o suplício dos demônios e dos anjos e dos homens ímpios é temporal e terá fim após certa duração, ou que haverá a restauração e reintegração dos demônios ou dos homens ímpios, seja anátema, fecha aspas. Essa doutrina absurda, meus amigos, não existia antes dessa data, pois foi inventada pelos conselheiros do imperador Justiniano, que queriam calar os teólogos que pensavam assim, como Orígenes de Alexandria, São Gregório de Nissa, Santo Ambrósio de Milão, São Jerônimo, etc. Conselheiros que acreditavam e defendiam a heresia monofisita, tão combatida nos concílios de Éfeso em 431 e de Calcedônia em 451. Como vimos no meu vídeo anterior no YouTube intitulado Arrepender após a morte, existe sim arrependimento para os seres humanos depois que se morre, revelados no Apocalipse de Pedro, de 7 a 13, que pertenceu ao primeiro cânon do Novo Testamento, o cânon de Muratória, concluído no ano 180, revelado por São Justino Mártir, que viveu na primeira metade do segundo século, em sua primeira apologia, 52:9. Revelado no Pastor de Hermas, visão 1.8, que faz parte do cânon do Novo Testamento do quarto século, até o quarto século, pois pertence ao Códex Sinaíticos, e finalmente em Dom Estevão, no meio da página 58 do seu curso de novíssimos ou escatologia. É só conferir essas fontes bibliográficas.
Ou seja, esse anátema, assim como outros 9 outros anátemas, foram inventados para defender a heresia do monofisismo. O Papa Vigílio, nessa época, recusou-se a assinar tais absurdos, sendo sequestrado, humilhado e torturado. É isso que vocês ouviram. Sequestrado, humilhado e torturado de todas as formas possíveis a mando do imperador Justiniano, até que finalmente assinasse esses anátemas, que infelizmente permanecem valendo até os dias de hoje, conforme revelo no meu vídeo no YouTube intitulado Os Bastidores do Concílio de 553 DC. Assistam, por favor, e atentem para a vasta bibliografia nele apresentada. Se a Igreja proclama tanto ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus, por que será que ela precisa esconder esses fatos históricos inquestionáveis? Inquestionáveis. Por que será? Mistério. Mistério. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, salvou toda a humanidade, ele nunca pediu, ele jamais pediu o consentimento de ninguém. E nem fez isso porque merecíamos. Aleluia. Aleluia. Fiquem com Deus.